Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria de conjuntos. Hoje nós vamos adentrar mais profundamente no mundo das funções, especificamente falando das imagens diretas e imagens inversas, ou pré-imagens também. São nomes aí que são sinônimos. Primeira coisa que a gente faz, naturalmente, é definir esses conceitos. Então, para uma função qualquer, a gente define a imagem direta de um subconjunto do domínio. Tá? Então, se o A é um subconjunto de X, a imagem direta vai ser formada pelos elementos que são imagens de elementos de A lá no contradomínio. Então, uma maneira de você ilustrar isso, clássica, é o seguinte: você olha aqui, imagine que aqui está o X, aí aqui você tem o Y, aí aqui você tem a função que conecta esses dois caras e eventualmente esse conjunto A pode ser ilustrado aqui dentro como um pedaço de X aqui. E aí esse pedaço de X é carregado aqui para dentro de Y, certo? Então isso daqui é carregado para dentro de Y. Então se aqui é o conjunto A, você pode imaginar o f de A aqui, né? Então os elementos, você tem para cada elemento de A aqui, você tem o seu, se aqui for um X, aqui você tem um f de X, certo? Onde o X pertence a A. E aí a imagem direta dessa parte do X vai ser uma parte do contradomínio, certo? Em termos formais, seriam os elementos que estão em Y, para os quais existe um X em A com Y igual a f de X. Tá? Então esse conjunto está bem definido. No caso muito especial em que esse subconjunto de X for o próprio X, ou seja, for o domínio da função todo, esse conjunto é chamado a imagem da função. Tá? A imagem do domínio é o que a gente chama da imagem da função. Tudo bem? E também a gente define a pré-imagem, assim como a gente define a imagem direta, a gente define a pré-imagem ou a imagem inversa de um subconjunto do contradomínio. Deixa eu fazer uma outra ilustração aqui, só para não embolar muito com o que está ali. Então, se aqui eu tiver o X e aqui eu tiver o Y, se eu pego um subconjunto B aqui, ilustrando de maneira lúdica, se esse aqui é o conjunto B, eu vou olhar para o subconjunto aqui de X. Deixa eu colocar com a mesma cor, né, para ter uma ideia de que está associado a esse cara. Então eu vou olhar para todos os pontos aqui em X cuja imagem cai aqui dentro. Eventualmente pode não ter nenhum, tá? Mas a pré-imagem vão ser então formada por essas partes ou pelos elementos de X para os quais, quando eu aplico F nesses elementos aqui dentro, quando eu aplicar F nisso, a imagem cai dentro desse subconjunto pré-fixado aqui no contradomínio Y. Tá? Isso não tem que ser não vazio. Né? No caso da imagem direta, é claro que se o A for diferente de vazio, o F de A é diferente de vazio. Né? Se você tem um elemento em A, o F desse cara está no F de A. Aqui você pode ter o B diferente de vazio e eventualmente ainda assim a pré-imagem ou a imagem inversa ser vazio. Aí vai depender da função que a gente estiver trabalhando. Tá? Quando a gente estiver trabalhando com mais exemplos mais para frente, a gente observa isso facilmente. Tá? Então isso é a definição, essas são as definições que a gente tem. E aí essas definições agora a gente vai estudá-las, na verdade estudar algumas implicações dessa definição para alguns aspectos dentro da teoria de conjuntos que a gente desenvolveu até aqui. O primeiro resultado que a gente vai ver então é que existe uma certa compatibilidade com a inclusão, tanto da imagem direta quanto da imagem inversa. Ou seja, se você tem dois subconjuntos em X com um dentro do outro, a imagem direta do digamos, menor continua dentro da imagem direta do maior, digamos assim. Tudo bem? A mesma coisa para a imagem inversa, para a imagem. Se B está contido em B' e ambos estão dentro de Y, então a imagem inversa do B está contida na imagem inversa do B'. Então a relação de inclusão é respeitada, tá? Sem haver nenhuma mudança. Tá bom? Você tem pode ver isso aqui como uma monotocidade também, mas você tem uma compatibilidade. Aí a prova disso é muito fácil, muito simples, olha, porque olha só, a gente pode fazer uma sequência de implicações aqui, que é o seguinte: se eu quero mostrar que essa inclusão ocorre, eu tenho que pegar um elemento qualquer em f de A e mostrar que isso implica que existe ou que o y está no f de A', né? Mas isso daqui então mostra, se eu pego um y em f de A, por definição existe um A em A, tal que o y é f de x. Certo? Agora, eu uso que o A está contido em A'. Como o A está contido em A', esse x que está em A, então está em A' também. Então existe um x em A' tal que o y é igual a f de x. Isso aí, por sua vez, implica, por definição,
que o y está no f de A'. Bem tranquilo, né? E o item B também vai ser bem fácil. Por exemplo, se eu pego agora é o contrário, né? Se eu pego um x em f a menos 1 de B, desculpa, tem que mostrar que o x está em f a menos 1 de B', né? Então, isso significa, por definição, que a imagem de x por f pertence ao B. Agora, o B está contido em B', né? Então, qualquer elemento que está em B, necessariamente está em B' também. Então, isso implica que o f de x pertence ao B', e, portanto, por definição, novamente, se a imagem de x cai no B', por definição, o x, então, está na imagem inversa por f do B'. Certo? Então, nós temos essa implicação também. Então, essas duas inclusões estão provadas. Tá bem tranquilinho, né? Nessa proposição, a gente vai ver como que a imagem direta pode interagir com a imagem inversa, dependendo do caso. Então, por exemplo, claro, o contexto aqui é o mesmo, né? Eu tenho uma função de x em y. A gente mostra, olha só, que se o A está contido em x, então o A está contido na imagem inversa da imagem direta de A. O cenário é mais ou menos esse, ó. Vamos tentar ilustrar isso daqui. Aqui você tem o x e aqui você tem o y. E aí vamos imaginar que você tem o A aqui, ó. Se esse aqui for o A, quando você joga... Por que o f a menos 1 f de A está no mesmo ambiente? Porque quando você pega o A e joga aqui, você vai ter algo parecido com isso, ó, ilustrativamente falando. Agora, se isso daqui é um subconjunto, do y, a ideia é a seguinte: quando eu olhar para a imagem inversa disso, isso não tem que ser necessariamente o A, mas ele vai ter que ser uma coisa assim, ó, uma coisa que contém. Então a imagem inversa disso é uma coisa que contém o A original. É basicamente isso que a gente vai mostrar. Quando você faz esse movimento de jogar o A lá do outro lado e depois puxar para a imagem, você chega em algo que necessariamente contém esse subconjunto de x que você começou a fazer esses mecanismos, essas ações com ele. Tá? E a prova é muito simples. São demonstrações, essa aula de hoje, as demonstrações vão ser quase todas muito fáceis. Bem diretas, porque olha só, você tem que mostrar o que? Para todo x, o x pertence a A. O que significa isso? Ó? Se o x pertence a A, por definição, o f de x pertence ao f de A. Certo? Agora, olha só. Eu estou dizendo, então, que o x é alguém que está em x. Certo? Ó, isso aqui é verdade. O x pertence a A, e o f de x pertence a A, e o x pertence a x. Certo? Quando eu digo que o x pertence a x e o f de x pertence a esse conjunto, ó, se você chama isso daqui para facilitar a sua vida de B por um instante, isso aqui implicaria, pela definição de imagem inversa, que o x pertence à imagem inversa do B, já que a imagem dele cai nesse B. Só que o B, nesse caso, é justamente... Deixa eu tirar agora esse B. O B é o f de A. Então é só isso. É muito fácil. É muito direto. Tá bom? Então a conclusão aqui é, de fato, que qualquer subconjunto do domínio está contido na imagem inversa da imagem direta dele. Tudo bem? A gente não tem uma igualdade aqui sempre. A gente vai ver depois que tem uma condição sobre essa função que precisa acontecer para você ter essa igualdade sempre. Eu até deixo como exercício para vocês procurarem um contra-exemplo de que realmente é possível você ter uma função. Lembra lá das funções do cálculo? Mesmo que a gente não tenha elas formalmente escritas ainda aqui, mas você pode usar para exemplificar uma situação em que não vale essa igualdade. Tá bom? Então eu vou deixar isso aí como exercício para vocês. É importante perceber que de fato não vale a igualdade sempre. Vai ter uma hipótese que vai permitir a conclusão da igualdade, mas é algo que a gente vai falar na próxima aula. Tudo bem? O item B. O que o item B está dizendo? O item B agora é o contrário, olha só. O item B está dizendo o seguinte, olha. Aqui você tem um x, aqui você tem um y. Aí você começa com um B desse lado aqui, ó, um subconjunto de y. O que acontece? Ó? Quando você puxa esse cara para trás, você faz o pullback, né, que é a pré-imagem em inglês, é chamado de pullback, que é puxar para trás, né? Você tem esse conjunto f a menos 1 de B, ilustrado dessa forma. Certo? Aí o que vai acontecer? Eventualmente, quando você jogar o f do f a menos 1 de B, isso com certeza vai estar contido em B. Mas a gente consegue algo até mais do que isso.
a gente consegue mostrar que o f de f menos 1 de b é a interseção de b com o f de x, porque eventualmente esse b pode não estar contido na imagem. Então, se eu colocar o f de x aqui assim, ó, vamos supor que essa é a imagem da função. Vamos supor que essa é a imagem da função. Então, eu ilustrei de uma forma que o b não esteja contido em f de x, mas ele pode ser que ele esteja, não é proibido. Então, quando você aplicar f em f menos 1 de b, isso vai aqui para o y, né? E aí, o que nós vamos provar agora é que quando eu aplico f nessa coisa, ele vai resultar exatamente nisso daqui, ó, nessa parte. Que aqui, em termos de diagrama de Venn, digamos que ilustra a interseção de b com a imagem da função f de x. Tá? Então é isso que a gente vai mostrar, que o f de f é menos 1 de b é exatamente a interseção de b com a imagem da função. E aí, em particular, o f de f é menos 1 de b está contido em b. Por conta dessa igualdade, b interseção com f de x está dentro tanto de b quanto da imagem. Tá? Então, em particular, vai valer isso aqui, que f de f é menos 1 de b está contido em b. Então, isso aqui é uma conclusão imediata dessa igualdade que a gente vai provar agora. Certo? Então, vamos lá. A gente vai provar primeiro essa inclusão, que f de f é menos 1 de b está contido em b inter fx. Depois a gente prova a outra inclusão. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais devagar, porque o que vai acontecer? Ó? Se eu pegar um y em f de f é menos 1 de b, então existe, por definição, um x pertencente a f a menos 1 de b, tal que, vamos ver aqui, tal que o y é f de x. Nossa. Agora, olha só, como o x pertence a f a menos 1 de b, por definição, o f de x pertence a b. O que implica que o y pertence a b, certo? Porque o y é f de x. Além disso, é claro que o y pertence a f de x, né? A imagem da função, porque ele é um f de algum x do domínio. Então, essas duas coisas juntas nos diz que o y... Então, eu tenho que o y pertence a b e eu sei que o y está na imagem da função. Então, ele está na interseção. Está nos dois, então está na interseção. A volta, como é que a gente prova? Então, a gente vai mostrar que o b interseção com fx está contido no f de f é menos 1 de b. Bem tranquilo também, como é que a gente prova? Bom, vamos pegar um y que está em b intersectado com a imagem. Então, do fato dele estar na imagem, ó, o y pertence ao f de x, e isso nos dá imediatamente a existência de um x pertencente a x, tal que o y é f de x. Agora, esse x, olha só o que acontece. Logo, o f de x não é o y, só que o y está em b também. Então, olha só, o f de x pertence a b. Isso me diz exatamente, como o x está em x e o f de x está em b, que o x pertence a f a menos 1 de b. Se o x está em f a menos 1 de b e o y é f de x, como consequência disso, por definição de imagem direta, o elemento y igual a f de x pertence, então, já que o x está nesse conjunto f a menos 1 de b, o f de x está na imagem direta desse conjunto, f de f a menos 1 de b. Certo? Então, provamos a outra inclusão. Tá? Então, vale a igualdade. Então, esse item B está demonstrado. O item C, ó, quando esse B já estiver dentro da imagem, aí a gente consegue essa igualdade bonita aqui. Ó, e vai valer imediatamente. Né? O item C é imediato pelo item B, porque, olha só, pelo item B, como B está contido em f de x, então o que vai acontecer? Ó? Usando o item B, o f de f a menos 1 de b é igual ao b intersectado com f de x, certo? Só que o b já está dentro do f de x. E aí, na aula de operações e conjuntos, na aula de operações entre conjuntos, nós vimos que quando eu tenho uma interseção de dois conjuntos
em que um deles está contido no outro, essa interseção é o menor dos dois. Tá? Então, nesse caso aqui, já que o B está dentro do f de x, essa interseção é só o B. Então, f de f menos 1 de B é igual a B. E o item C, eu vou escrever aqui logo, ó, é imediato. Eu já vou explicar para vocês por quê. Por que é imediato? Ó? Quando eu aplico o f, do f é menos 1, do f de A, isso é o próprio f de A. Porque nesse caso, o f de... Se o A está contido em x, o f de A está contido em f de x. Então é só você aplicar o item C para B igual a f de A. Tá bom? Se você pega A contido em x, a imagem direta de A está contida na imagem, claro. E aí, o que vai acontecer? O f de A é um conjunto que pode ser substituído por esse B. Por esse B arbitrário aqui. Eu posso tomar esse B como sendo o f de A, porque ele vai estar dentro do f de x, e aplicar. Então, f, a imagem direta da imagem inversa da imagem direta de A, é justamente esse f de A. Tá? Que é só mesmo o que está descrito explicitamente aqui no item D. Então é bem tranquilo, é uma aplicação imediata do item C. Tudo bem, pessoal? Então são resultados que a gente vai usar aqui para frente e muitas vezes não vai nem perceber. Nessa proposição a gente vai ver como que a união, aliás, como que a imagem direta e a imagem inversa se comportam com relação à união arbitrária, né? A gente faz tudo de uma vez logo, e a interseção arbitrária. Então, para expressar toda essa arbitrariedade, a gente vai supor que eu tenho um conjunto, esse A bonitinho, onde cada elemento desse A, aqui eu estou pensando num conjunto de conjuntos, né, numa família de conjuntos, onde cada termo desse A é um subconjunto de X, para que faça sentido eu aplicar a imagem direta nele. Para todo A no A, vai ficar essa coisa meio esquizofrênica mesmo, para todo A em A, tá? Mas observe que eu coloquei na coleção de conjuntos, digamos assim, eu coloquei uma letrinha bonitinha para diferenciar dos seus elementos que tem essa letra comum. E eu vou considerar B, bonito, um conjunto tal que todos os seus elementos, que são conjuntos, são subconjuntos de Y, para que a gente possa falar da imagem inversa. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que o F da união arbitrária, a imagem direta da união arbitrária, é a união, ou a imagem direta da união, é a união das imagens diretas. A imagem da interseção, em geral, apenas está contido na interseção das imagens. Tá? É possível construir alguns contra-exemplos da outra inclusão. Sugiro que vocês façam isso para dois conjuntos. Tá? Tenta encontrar um exemplo onde isso daqui vai falhar. Ó. Onde o f de A é interseção com f de B, por exemplo, onde A e B são dois conjuntos, subconjuntos do domínio, onde isso daqui não acontece. Pensa em alguma função lá do segundo grau, uma função polinomial, enfim. Algumas funções daquelas lá do cálculo, para vocês tentarem encontrar esse contra-exemplo. Já a imagem inversa não, na pré-imagem tudo é festa, tá? A pré-imagem da união é igual à união das pré-imagens e da interseção também. A pré-imagem da interseção é a interseção das pré-imagens. Então vamos lá, vamos provar esses resultados aí, um por um. Então para o item A, a gente vai provar primeiro essa inclusão. Eu vou colocar assim, ó, só para não ter que escrever de novo, eu vou escrever assim, ó, essa inclusão diz respeito a provar que esse conjunto da esquerda está dentro do conjunto da direita. Quando eu escrever assim, que é o símbolo de contém, quer dizer que eu quero provar que esse conjunto está contido, o da direita está contido no da esquerda. Tá bom? Só para evitar, para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Então vou pegar um elemento arbitrário aqui, um y, na imagem direta da união. Meu objetivo, ou dos As, né? Então meu objetivo é mostrar... Ficou feio esse negócio aqui, hein? Deixa eu fazer esse negócio bonitinho, né? Vamos fazer sério aqui. Ó. Então, a união dos As em A do A. Então isso implica dizer que existe então um X pertencente a essa união dos As nessa coleção com o Y igual a f de x. Certo? Daí o que vai acontecer? O x estando na união, ele está em algum desses caras, né? Então daí existe, eu vou chamar de A0 só para usar uma notação que diferencia da variável. Existe então um A0 nesse A, tal que o x está nesse A0. Só que se o x está em A0, isso aqui acontece. Logo, o y, que é o f de x, pertence então ao f do A0. Agora, se o y está no f do A0, ele está em um desses caras aqui, ó, em um dos f de A, com A pertencente ao A. Tá? Então isso aqui implica imediatamente que o y está na união
desses conjuntos aqui, ó. O A varia no mesmo, na mesma coleção, esse A bonito, só que aqui ele está em um desses caras. Tá? É só você tomar esse A como A0. Tudo bem? Então essa inclusão foi provada. A outra agora. Se você pega um Y, contrário agora, né? Então se você pega um Y na união das imagens direta ou diretas, então daí existe, como ele está na união, então ele está em um dos caras, né? Então existe um índice aqui, A0, nesse conjunto A, tal que o Y está no F do A0. Certo? Só que esse A0, como ele está na união, ó, isso aqui acontece. Ó. Então, como o A0 pertence ao A, então o A0, claro, né, está na união de todos, porque a união contém todos os elementos de cada um deles, então contém todos os elementos do A0. Então contém isso daqui, já que o A0 é um desses caras. Certo? Se X está em A0, então X está em um desses caras aqui. É óbvio. Tudo bem? E aí nós já vimos que na proposição anterior, acho que foi na anterior, que a imagem direta preserva a inclusão. Então isso daqui acontece. Ó. Como o A0 está contido na união, o F do A0 está contido no F dessa união. Aqui não tem F mais não. O F está do lado de fora. Isso. E aí olha só. Como o Y está no F de A0 e o F de A0 é um subconjunto disso daqui, a conclusão que a gente chega é que o Y, então, está aqui, ó, aonde nós gostaríamos. Então o Y está no F, está na imagem direta da união. Tudo bem, pessoal? Então isso prova essa outra inclusão, então temos a igualdade, tá? Provamos as duas inclusões que eram necessárias. O item B trata-se da interseção, né? Então vou pegar um elemento, aqui é só uma inclusão mesmo, então não precisa de colocar aquele símbolo de contido. Vamos pegar um Y qualquer no F da interseção, certo? Isso nos diz então, por definição da imagem direta, que existe um X na interseção desses caras com Y igual a F de X. Existe isso, existem esses caras. E aí o que acontece? Ó, como o X está na interseção, o que acontece? Assim, o X pertence a A para todo A no A bonito. O que nos diz, então, por definição de imagem direta, que o F de X, que é o Y, olha aqui, ó, pertence ao F de A, continuando para todo A pertencente ao A bonito. Agora, se o Y está em F de A para todo A no A bonito, na coleção A bonita, então, por definição, me diz que o Y está nessa interseção, com A variando nessa coleção, e aqui eu pego todos os conjuntos da forma F de A. Tá? Então acabou. Essa inclusão está demonstrada, a inclusão do item B. Item C. Agora vamos para as imagens inversas. Aqui as duas são igualdades, né? Tanto na interseção quanto na união. Então vamos provar essa inclusão aqui. Primeiro a gente vai partir primeiro da imagem inversa da união. Tá? Então vamos pegar um X qualquer aqui. Aqui eu acho que a gente consegue fazer uma coisa mais rápida. Quer ver? Talvez até uma equivalência direta. Vamos ver se sai, ó. Dizer que o X, então assim, para todo X, se sair uma equivalência direta, eu tiro esse símbolo de inclusão aqui. Para todo X, se não, deixa a inclusão. Dizer que o X está na imagem inversa dessa união, aqui eu estou tentando fazer um B bonito, tá? Implica, depois eu tento voltar, que o F de X pertence a esse conjunto aqui de dentro, certo? Que por acaso é essa união. B pertencente ao B bonito, B. Certo? Aí com isso significa dizer então que existe um B0 pertencente a essa coleção B com o F de X meu Deus do céu, F de X pertencente ao B0, né? Ele está em um dos caras. Então isso implica dizer que existe um B0
pertencente ao B, onde o x, então já que o f de x está em B0, então o x está em f menos 1 de B0. Agora, se existe um B0 pertencente ao B com x pertencente ao f menos 1 de B0, isso me diz então que o x está nessa união dos B's variando no B bonito, f a menos 1 de B. E aqui vale as voltas, tá? Ó, dizer que x está nessa união é dizer que existe um B0 em B, onde varia os caras, com x em um dos conjuntos aqui dessa união. Então essa implicação vale. Agora, daqui para cá é por definição. Dizer que B0 em B é tal que o x pertence a f menos 1 de B0 é dizer que o B0 é em B, é dizer que o B0 está em B e o f de x está em B0. X está nessa imagem inversa, quer dizer isso. Então vale essa implicação. Quando eu digo que existe um B0 em B com f de x aqui, eu estou dizendo que o f de x então está nessa união. Então vale essa volta aqui também. E dizer que o f de x está nessa união, de novo, pela definição de pré-imagem, é dizer que o x está na pré-imagem desse conjunto. Então vale a equivalência, tá bom? E aqui, ó, a gente vai conseguir... Então eu posso tirar essa inclusão daqui, porque a gente provou de uma vez a igualdade por meio dessa equivalência. E o item D é com a interseção. Aqui vai ser bem fácil também. A gente pode fazer uma equivalência, porque olha só, para todo x, quando eu digo que o x está na imagem inversa da interseção, dos b's, eu estou dizendo então, isso é equivalente a dizer, tá? Eu já acho que eu vou escrever essas equivalências logo, porque aqui vai sair fácil. Isso é equivalente a dizer, por definição, que o f de x está nessa interseção. Aqui são os b's, isso. Isso é equivalente a dizer, vamos lá, que o f de x está em B para todo B pertencente a essa coleção. Tá? Agora, dizer que o f de x pertence a B é equivalente a dizer que o x pertence ao f menos 1 de B. Essa é a condição que define um elemento estar na imagem inversa do conjunto. Só que isso vale para todo B pertencente a essa coleção de conjuntos B. Isso daqui, então, está nos dizendo que o x está na interseção, já que ele está em todos, variando esse B aqui. Então, ele está na interseção de todos os f menos 1 de B, à medida que esse B varia nessa coleção de conjuntos B bonito. Então, olha aqui, temos a equivalência desejada, portanto, temos a demonstração dessa proposição. Tá? Então, a imagem inversa se comporta muito bem com relação à união e à interseção. A imagem direta se comporta muito bem com a união. Com a interseção tem um comportamento razoável, mas não atinge a plenitude daquilo que, por exemplo, os outros casos conseguem atingir. Mas tudo bem. Vão ter exemplos onde isso daqui vai acontecer, onde vai valer essa igualdade, mas por enquanto a gente vai deixar para analisar isso no futuro. Nessa proposição a gente vai ver como que a imagem direta e a imagem inversa se comportam com relação à diferença de conjuntos. Então, por exemplo, a imagem direta tem um comportamento semi-perfeito com relação à diferença. A imagem inversa já é um comportamento muito perfeitinho, né? Já tem um excelente comportamento. Então, para a imagem direta, a gente pode falar que a diferença das imagens diretas está contida na imagem direta da diferença. E a poesia para a imagem inversa é mais completa. A gente pode dizer que a imagem inversa da diferença é a diferença das imagens inversas. Então vamos provar esse resultado? Também no item A aqui eu sugiro que vocês tentem encontrar um contra-exemplo dessa inclusão aqui para um determinado tipo de função. De novo, tenta lembrar lá das funções do cálculo, que são funções que provavelmente a maioria de vocês já teve contato. Mas vamos lá. Aqui, então, a gente vai pegar um y em f de a menos f de a'. O nosso objetivo é mostrar que o y está no f de a menos a'. Então, você tem que ter em mente o que você quer provar. Mostrar que o y está aqui é encontrar algum x em a que não esteja em a' para o qual o y está em f de x. Então, olha só. Isso daqui, ó, a gente tem duas informações quando a gente diz que o y está nessa diferença. Primeiro, que o y está em f de a, e segundo, que o y não está no f do a'. Então, essa primeira informação nos diz que existe um x que está no a, tal que o y é f de x. É uma das coisas que eu preciso mesmo.
certo? Só que a gente precisa ter certeza ou verificar que esse x não está em A'. Isso vem por uma contrapositiva simples, olha só, porque isso daqui acontece, ó. F de x, que é o y, não pertence ao f de A'. Agora, se o f de x não pertence ao f de A', o x não pode pertencer ao A'. Tá? Porque, de novo, ó, isso daqui acontece, ó. X pertencer ao A', eu não estou dizendo que isso é verdade, mas essa implicação é verdadeira. X pertencer ao A' implica que f de x pertence ao f do A'. Não estou dizendo nem que esse e nem que esse é verdade. Eu estou dizendo que isso daqui é verdade. Essa implicação é verdadeira. Agora, se essa implicação é verdadeira, a gente usa a contrapositiva. Então, se eu negar isso daqui, ou seja, se o f de x não pertencer ao f do A', isso implica que o x não pode pertencer ao A'. É a lei contrapositiva que eu já dei uma ideia para vocês em aulas anteriores. Então, essa implicação aqui é verdade. Agora, isso daqui é verdade. Então, se essa implicação é verdadeira e a hipótese é verdade, então a tese também tem que ser verdadeira. E é o que acontece aqui. O f de x não pertence ao f de A' e essa implicação é verdadeira. Então, a conclusão tem que ser verdadeira. Então, é verdade, né, que o x não pertence ao A'. Então, o que acontece? Esse x está em A, o x está em A, mas como ele não está em A', isso aqui acontece, e o y é o f de x. Essas duas informações juntas me dizem, então, que o y está na imagem direta dessa diferença, que era exatamente o que a gente queria provar. Beleza? Então, facinho, né? No item A foi. O item B agora. Aqui é uma igualdade, então a gente vai... Vamos devagar aqui. Vou provar essa inclusão primeiro. Talvez saia uma equivalência aqui também, tá? Vamos ver se sai, ó. Para todo x, então, o que significa dizer que o x está em f a menos 1 de b menos b'? Vamos ver se sai uma equivalência. Senão a gente faz uma inclusão e depois a outra. Isso implica, é equivalente, né? Vamos manter a esperança da equivalência aqui. Que o f de x pertence ao b menos o b'. Tudo bem? Isso é equivalente a dizer, então, que o f de x pertence a b e... Opa, aqui não tem um e, tem um conectivo lógico aqui, e. E o f de x não pertence ao b', tá? Então, dessa informação aqui, ó, essa parte aqui é equivalente a dizer que o x pertence ao f a menos 1 de b. E isso daqui, ó, dizer que o f de x não pertence ao b' é equivalente a dizer que o x não pertence ao f a menos 1 de b'. Certo? Porque, por definição, essa coisa é por definição. Ó, x pertencer ao b' é equivalente a dizer que o x... Opa, deixa eu escrever errado. X pertencer ao f a menos 1 de b', agora sim, é equivalente a dizer que o f de x pertence ao b'. Então eu tenho essa equivalência. Se eu tenho, então aí essa equivalência é verdade, por definição. Ela é tautológica porque essa asserção aqui é definida, o significado disso é exatamente isso daqui do lado direito ser satisfeito. Então, como é uma definição, a gente tem uma equivalência tautológica. Agora, se você tem duas afirmações que são equivalentes, as suas negações também são equivalentes. Então, como consequência, a negação desse lado esquerdo é equivalente à negação desse lado direito. Então, o f de x não pertencer ao b' é equivalente a dizer que o x não pertence ao f a menos 1 de b'. Só que essas duas informações juntas é equivalente a dizer que então o x está no f a menos 1 de b, mas não está no f a menos 1 de b'. Tá? Então, matamos aí a equivalência. Não precisa nem desse símbolo de inclusão aqui, porque a gente já provou a equivalência tudo de uma vez, então já provamos a igualdade de uma vez por todas aqui, sem precisar quebrar em dois passos. Tudo bem? Então, proposição demonstrada. E aí, para fechar a nossa aula, nós vamos verificar como que a imagem direta e a imagem inversa se comporta com relação à composição de funções. Tá? Então, é bem fácil esses dois resultados. A gente tem, por exemplo, que a imagem direta da composta de g com f, né? Aqui f e g, duas funções. Aqui, pessoal, quando eu disser que f de x em y é uma função, eu já estou dizendo implicitamente que x é um conjunto, y é um conjunto, x é o domínio de f, y é um contradomínio, e a gente tem uma lei de formação aqui, determinada pela relação que descreve essa função. G é a mesma coisa.
Então, se eu tiver um subconjunto de x, a imagem direta da composição nesse A é a mesma coisa que a imagem direta por G da imagem direta por F de A. Tudo bem? Na imagem inversa, a gente tem uma troca legal. Ó. Se o B está contido no contradomínio de Z, que é exatamente o contradomínio da composta, então a imagem inversa pela composta do B é a imagem inversa por F da imagem inversa por G desse B. Tudo bem? Então a gente tem isso. Tá? Observe que esses dois conjuntos eles estão no mesmo lugar, né? Porque se o B está contido em Z, o G bola F é menos 1 de B. Como o G bola F vai de X para Z, isso é um subconjunto de X. Aqui, quando o B está em Z, o G é menos 1 de B puxa para o Y. E aí depois o F é menos 1 puxa do Y para o X. Pelo menos mora ali, né? Então, e além deles morarem no mesmo ambiente, a gente vai ter essa igualdade. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Acho que a gente consegue mostrar aqui. Acho que a gente consegue uma equivalência aqui. Vamos ver se a gente consegue. Acho que aqui é bem imediato. Porque olha só. Dizer que o Y. Vamos ver se a gente consegue uma equivalência. Né? Então, para todo Y. Dizer que o Y está em G bola F de A. Não sei se vai sair essa equivalência. Vamos lá. É dizer então. Acho que aqui a gente vai ter uma inclusão só. É dizer então que existe um X em A, tal que o Y é G bola F de X. Só que o G bola F de X é o G de F de X, né? Então isso implica dizer que existe um X em A, para o qual o Y é G de F de X. Então isso implica a existência, assim. Então, aqui para escrever a volta já vai ficar chato. Então, assim, vamos fazer um de cada vez mesmo. Então, deixa eu colocar o símbolo de inclusão aqui. Ó. Inclusão, primeiro. Então, para todo Y, peguei um Y em G bola F de A e quero mostrar que ele está aqui, ó, em G de F de A. Então, quando isso daqui ocorre, assim, o F de X pertence ao F de A, o que implica então que o Y, que é o G de F de X, pertence ao G de F de A. Então essa inclusão foi. Tá? Vamos provar outra inclusão então. Talvez até tenha como escrever isso de um jeito criativo aqui, mantendo as equivalências, mas eu não consegui pensar agora não. Acho que vai dar mais trabalho, é mais apto fazer outra inclusão mesmo. Então, vamos pegar um Y qualquer agora, nesse conjunto G do F de A. Então, por definição, vai existir aqui, sei lá, vou chamar de Z por enquanto, um Z em F de A, tal que, por definição de imagem direta por G, tal que o Y é G de Z. Agora, como o Z está no F de A, você usa a definição de imagem direta de novo. Então, o fato do Z estar em F de A, vai existir então um X pertencente ao A, tal que o Z é F de X. Certo? Aí agora acabou. Então, assim, esse Y originalmente, que é o G de Z, ele é o G, então, já que o Z é o F de X, ele é o G do F de X. E aí, por definição, o G do F de X é exatamente a composta de G com F em X. Certo? E como o X pertence ao A, então isso daqui está exatamente na imagem direta, o G bola F no A. Então outra inclusão foi demonstrada, então isso fecha a demonstração do item A. Tudo bem? Item B. Vou manter a esperança aqui de tentar a equivalência nesse item B. Então vamos pegar um elemento X aqui qualquer. Vamos ver o que acontece se eu pegar um X na imagem inversa do B pela composta. Isso é equivalente a dizer, acho que aqui vai funcionar direitinho a equivalência, que o G bola F aplicado em X então pertence a B, certo? É a definição de estar na imagem inversa por uma função. Agora, isso é equivalente a dizer, por definição, o G bola F de X é o G de F de X. Então, eu estou dizendo que o G dessa coisa, eu estou dizendo então que o G dessa coisa está em B. Então, isso significa que essa coisa,
por definição, o f de x, essa coisa que está aqui dentro, está na imagem inversa do b pela função g. Só definição eu apliquei. Agora, eu estou dizendo então que o f dessa coisa aqui dentro está nesse conjunto. Então, por definição, essa coisinha aqui dentro está na imagem inversa por f desse conjunto aqui do lado. Acabou. Era exatamente essa igualdade que a gente queria. Tá? Então, isso fecha a demonstração dessa proposição. Isso fecha a nossa aula. Tá? Então, fecha essa aula em que eu separei ela exclusivamente para falar da imagem direta e da imagem inversa e como que ela se comporta com relação às operações entre conjuntos e aos conceitos de conjuntos e funções que nós definimos até agora. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.